Bom dia, meninas e meninas. Nós hoje estamos aqui fazendo nosso primeiro vídeo do conteúdo de filosofia, justamente porque tivemos a primeira aula sobre essa disciplina tão importante para nós. Lembrando que o conteúdo trabalhado na aula de hoje foi estudado já, tanto pelo segundo quanto pelo terceiro ano do ensino médio de nossa Escola Prova Salgado, no primeiro ano. O tema, o surgimento da filosofia, ele é muito importante justamente porque nós podemos ter uma compreensão dos motivos que levaram ao desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga. Primeiro ponto que eu queria elencar, lembrando só que o símbolo da coruja, para nós era importante, é um símbolo da filosofia, porque representa o quê? O poder de ajudar Atena a perceber a verdade. Com a sua visão, com a sua audição, ela era fiel a deusa Atena e ela permitia que a deusa tivesse uma percepção da verdade dentro das suas concepções, e ela servia também como uns olhos para Zeus. E ela também representa a reflexão, o conhecimento, a fidelidade, o entendimento e principalmente a busca pela verdade. Bem, meninos, o tema, então, da nossa aula, surgimento da filosofia, nosso primeiro ponto, nós temos que falar o quê? O surgimento da filosofia, o mito versus razão. Antes do século VI a.C., as explicações estavam todas baseadas na mitologia. E esta mitologia era um pensamento sem reflexão, desenvolvido dentro das religiões politeístas. E, a partir do século VI a.C., na Grécia vai reunir uma série de características, vai permitir o desenvolvimento desse pensamento filosófico que nós conhecemos. Lembrando que não há um rompimento de uma vez. Esse rompimento, essa reflexão filosófica vai surgindo aos poucos. Então, o que é um mito? O mito é uma narrativa religiosa que vai ser construída para explicar uma realidade à nossa volta. Como os gregos antigos, eles não tinham o desenvolvimento da reflexão, da razão como um todo, eles utilizavam, como qualquer outro povo da antiguidade, a explicação mitológica. Elas buscavam explicar a origem de tudo e qualquer coisa da nossa realidade. E esses mitos, eles tinham principalmente a sua autoridade baseada nos poetas, que eram considerados pelos deuses, inspirados pelos deuses. Devemos lembrar que a Grécia ela é politeísta, então nós temos aquele panteão de deuses. E vários outros povos têm os seus mitos. Muitos desses mitos são trabalhados nos filmes que nós assistimos de Hollywood. Por exemplo, nós temos ali os Vingadores, Thor. Thor nada mais é que um mito nórdico. E esse personagem, ele é explorado nos filmes de Hollywood hoje. Ele mostra uma explicação nórdica da realidade quando a gente entra. Nós temos também os filmes que têm os mitos gregos que nos introduzem. Por exemplo, Fúria de Titãs. Nós temos o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que mistura um pouco a nossa realidade com a mitologia grega antiga. Quem já assistiu, sempre que nós estávamos nas aulas, nós discutimos esses filmes. Nós temos um jogo muito bom, que vale a pena, sempre os meninos colocavam um jogo que é o God of War, muito bom, vale a pena, que ele passa por toda a mitologia grega. Enfim, nós temos então um apelo hoje por essa mitologia, vale a pena. E demonstra como que ela é uma explicação da realidade desses povos. Nós temos que o mito, então, é um relato fabuloso, de caráter religioso, e que vai contar, assim, dizer respeito aos deuses, semideuses, heróis, e uma série de outras questões. Nós devemos lembrar que os mitos, eles carregam características importantes, tá? Eles carregam um sentido da sociedade, eles carregam a sociedade, uma questão do porquê eles são criados, o social, algo natural e o sobrenatural.
E nós temos duas categorias, então, ali na Grécia de mitos. A teogonia, que vai explicar a origem dos deuses, e a cosmogonia, as origens das coisas, do universo, do mundo, de qualquer objeto. Por exemplo, um raio, dentro da cosmogonia. Porque Zeus está bravo com alguma questão dos deuses ou com a humanidade, lança um raio, utilizando o raio que tem, o poder dele, sobre as cidades. E eles vão, então, esses mitos, influenciar toda essa cultura, pintura, a arte, o teatro, a literatura, que tudo que nós temos antes do século VI está imbricado, explicado dentro da mitologia. E nós temos que pensar, meninos, que esses mitos tinham toda uma construção, eles tinham uma origem, que é os deuses. Então nós temos aqui a questão da teogonia dos deuses gregos. Lembra que eu falava sempre, no princípio era o caos. Do caos saiu Urano e Gaia, que é o céu e a terra. E do amor entre o céu e a terra, Urano e Gaia, surgiu os titãs. O chefe dos titãs, Cronos, juntamente com sua esposa Reia, tinha filhos. Só que devido a uma profecia de caos, Cronos devorava todos os seus filhos quando nasciam. E Reia esconde Zeus nas entranhas da terra e dá para Cronos uma pedra para ele comer. Zeus é treinado por Gaia para enfrentar seu pai. E ele acaba libertando seus irmãos e aprisionando os titãs. Aí nós vamos ter então essa história da mitologia que é explorada em filmes diversos, dessa tríade que nós temos aí de Hollywood hoje, que fala sobre mitologia grega, de uma forma geral. E é importante a gente perceber que essa teogonia, junto com a cosmogonia, estão intimamente ligados na explicação. Os mitos não foram totalmente rompidos na Grécia Antiga. Eles ainda refletem hoje. Nós temos uma consideração na atualidade que o mito ele se deve a algumas figuras públicas marcantes, influentes. Michael Jackson, Elvis Presley, podemos dizer assim, são dois ícones, dois mitos construídos devido à sua importância. Nós citamos às vezes o Pelé, o rei do futebol, que foi construído um mito. Eles têm então essa influência social, um papel significativo e não tem mais essa relação com a religião. Por exemplo, Charles Chaplin, Albert Einstein, Pelé, enfim, nós temos todas essas pessoas que são consideradas algo diferente. Michael Jackson, sempre que nós falamos de Michael Jackson, sabemos quem que é. Muitos que não conheceram Elvis Presley em vida, que morreu lá nos anos 60, sabemos quem que ele é e o que ele representa para a música, devido à sua influência que ainda exerce sobre hoje. E a filosofia? Nós vimos lá a questão do que significa a palavra filosofia. Filia, que é amor, amizade, sofia, que nada mais é que saber, sabedoria, inteligência. Então nós temos aqui a palavra filosofia, que significa literalmente amor à sabedoria, amor ao conhecimento, é que é a paixão que nós temos pelo saber. O filósofo, ele é considerado um amigo do saber, alguém que busca a razão, busca a verdade e o conhecimento pela própria vida. Então nós temos uma relação íntima e a gente sabe disso. Para podermos entender filosofia, para podermos entender o mundo à nossa volta, compreender as circunstâncias, nós devemos muitas vezes nos refletir, nos interiorizar, questionar o mundo à nossa volta, questionar o porquê das coisas. E isso demanda muito tempo, muitos neurônios sendo queimados, discussões, visões que às vezes a gente tem que abarcar, ampliar de mundo. Então vocês devem lembrar sempre assim que a filosofia nada mais é que um amor ao conhecimento, uma busca literal. A gente tem que se apaixonar pelo porquê das coisas. E a gente tem que desenvolver porque é a partir dessa visão ampla que nós temos da filosofia, a partir quando nós tiramos as rédeas dos nossos olhos, a gente passa a ver um mundo diferente. Vocês devem lembrar que a gente falava também no primeiro ano que o papel da filosofia no ensino médio é justamente buscar desenvolver um senso
crítico e autônomo em nós, em vocês alunos, em nós, para buscarmos entender e ver o mundo com os olhos diferentes, os olhos da razão, buscar compreender o mundo à nossa volta. Nós temos, então, o esplendor grego, o milagre grego. Por que a filosofia surgiu na Grécia Antiga? Por que a filosofia não desenvolveu na China, que já tinha um pensamento que a gente vê aí em vários filmes bem mais antigos, a gente fala de filosofia chinesa? Por que não desenvolveu na Índia ou no próprio Egito, que é bem mais antigo que a Grécia? Nós devemos pensar, meninos, que o rompimento com a mitologia e o desenvolvimento da razão, uma explicação baseada em observação, é o que vai fazer com que ocorra esse milagre grego. O que tinha na Índia, China, Egito e em outras regiões não é um pensamento racional, uma explicação. É uma forma de vida, uma forma de experimentar e vivenciar o mundo, e não um questionamento, uma busca racional pelo entendimento. Por isso que nós falamos que a filosofia é um milagre grego, e ela está associada a uma série de fatores que vai desvincular o pensamento mitológico para a introdução do pensamento racional. Então, para essa passagem que é longa, e ainda vai permear os mitos por um bom tempo na filosofia, inclusive nós vimos que até nos dias atuais temos ainda mitos, nós temos uma série de fatores que vai influenciar o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga. Um deles que é um dos mais importantes é a questão das navegações no mar Mediterrâneo, que nós podemos perceber que os povos antigos tinham um certo medo e viam o mar como um perigo, viam o mar como povoado por monstros. O povo grego, a civilização grega, ela tinha uma introdução, uma grande navegação, ela se lançou ao mar e navegava e buscava contato com outros povos. Isso é um fator importante para o desenvolvimento da filosofia, bem como a moeda, que vai permitir uma melhora do comércio, bem como um funcionamento da economia mais racional, concreta e abstrata. Então, como nós estávamos falando, a questão da invenção da moeda é muito importante. Aqui nós temos um mapa da Grécia Antiga, onde que nós tivemos influência grega. E aqui é importante porque todos esses pontos marcados, zonas de assentamento grego, representam o quê? Onde a Grécia geralmente estava próximo e fazia negócio. Nós temos aqui no Mar Negro a região muito importante, principalmente nessa região que é a Turquia. Nós temos aqui na região do Mar Mediterrâneo assentamentos dentro da Península Itálica, dentro da Península Ibérica, no norte da África, que é muito importante, aqui na região onde está o Egito hoje. Isso demonstra que eles entravam em contato com outros povos, com outras ideias, realizando comércio que vai proporcionar mudanças, trocas culturais, trocas de tecnologias, trocas significativas. Por exemplo, nós temos aqui Tiro, que é a região da Fenícia, onde os gregos sempre estavam negociando, que tem os fenícios que desenvolveram um alfabeto. Então, esse vai proporcionar uma melhora na escrita, que vai difundir as informações, que é muito importante. Vocês devem lembrar lá no primeiro ano que nós fazíamos esse mapa, fazer algumas colocações, algumas explicações, tá? E o que vai fazer com que a filosofia surja na Grécia Antiga? Quais são as características principais? Nós temos como características principais, ampliando aquele leque que foi colocado dentro da aula, o professor hoje do Estudo em Casa, da Rede Minas, a polis, que é a cidade-estado, democracia, sem uma organização política, sem uma organização democrática, onde que as pessoas debatiam o sentido da política, o fazer político, nós não temos o início das discussões filosóficas. Isso é muito importante porque é um dos
pontos que vai desenvolver e permitir o surgimento da filosofia, o debate, a razão, o questionamento que é colocado na racionalidade. Nós temos a navegação do mar Mediterrâneo, que coloca o povo grego em contato com outros povos, gerando comércio e moeda, que é importante, que acumula riqueza. A filosofia, em seu início, era realizada, desenvolvida por pessoas que têm tempo para o ócio filosófico, ou seja, para o pensar, para o questionar. Eles são pessoas que estão dedicando ao questionamento. Então nós temos a navegação, juntamente com o comércio e o desenvolvimento da moeda, intimamente ligados para criar uma turma com uma certa condição social que pode discutir a política na Grécia Antiga. Nós devemos lembrar que a Grécia desenvolve esse sentido de democracia, que é diferente, é um tipo de política diferente da existente em qualquer outra região, que muitos povos tinham monarquias teístas, ou seja, pegar o Egito, o faraó era considerado um rei e um deus ao mesmo tempo. Já a Grécia fala da questão da eleição. E nós temos também o alfabeto, que vai permitir o desenvolvimento da escrita, e o calendário também, que é uma questão de marcação de tempo, que eles vão começar a perceber a questão do passado, presente e futuro, que é muito importante também para as discussões filosóficas. Então nós podemos dizer que a democracia teve esse papel para o surgimento da filosofia. Os cidadãos, assim, tem uma diferença que é importante, que é bom nós pontuar, assim como hoje somos livres, nós temos o direito de ir e vir, todos nós temos a condição de votar, seja homem, mulher, pobre, rico, nós todos temos os direitos. Na Grécia Antiga, somente homens maiores de idade, nascidos naquela cidade, tinha que ser nato da cidade, com uma certa condição social e riqueza, podiam participar da política. Então é uma democracia excludente. Ela não incluía todo mundo. E ela era adotada nas pequenas vilas, porque todo mundo conhecia, e as pessoas tinham então essa questão do cidadão somente estar dentro de algumas características, tá? Essas decisões das políticas eram geralmente decididas na ágora, nos debates na praça pública, que é onde que nós vamos ter então essa discussão, vamos ter o desenvolvimento das questões da dialética, da réplica, tréplica, que é muito utilizadas pelos advogados, pelos delegados de justiça, por promotores, por um debate que nós vemos assim em defesa de um editorial de um jornal defendendo determinado assunto e o outro posicionando-se contra. Então nós temos já aí o desenvolvimento dessa questão da dialética dentro dessas ágoras na praça pública que eram feitos os debates. E também há uma diferença dos dias atuais, que a democracia é uma democracia direta, ou seja, o próprio indivíduo se representava. Diferente de hoje, que nós elegemos os nossos representantes. Essas mudanças que vão ocorrendo na Grécia, elas vão então permitir uma maior circulação de ideias, comércio, política, e vai ter o desenvolvimento, uma valorização ainda maior da razão, e a filosofia então vai buscar ver esse momento de mudanças e vai se desenvolver aí. E nós temos como desenvolvimento o primeiro filósofo, Tales de Mileto, e ele é chamado de pré-socrático. Por quê? Os primeiros filósofos são os pré-socráticos. Eles buscavam entender a origem das coisas, arquepanton, ou seja, a origem de todas as coisas, o princípio constitutivo de todas as coisas. Eles buscavam entender da natureza, os elementos físicos ou cosmológicos que tinha a origem das coisas. Por exemplo, Tales de Mileto via na origem de tudo a água, porque todos os seres vivos, vegetais ou animais, continham água. Até mesmo os objetos inanimados, como uma rocha. Se você pegar
um copo de água, despejar sobre uma rocha, acaba sugando a água, ou seja, representa que ela necessita de água na concepção dele. Se você pegar e cortar um cacto no meio do deserto, você vai ver que ele tem umidade dentro. O sangue, ele é úmido, ele contém gotículas de água que ele via a olho nu. O sêmen, que é a semente da vida, ele é úmido. Então ele vai dizer, é a água que é a origem de todas as coisas. E ele é considerado porque vai ter essa explicação, ele vai romper com aquela explicação mitológica e vai dar uma explicação baseada na natureza, nos fenômenos e na origem da natureza. E dentro daí nós vamos então começar a ter um rompimento com as discussões mitológicas. O porquê é o que vai mover essa investigação do Tales de Mileto desses pré-socráticos, e o porquê é o que move a filosofia até hoje. Os pré-socráticos, então, eles vão buscar essa observação da natureza, e eles vão ser chamados assim também porque existe um filósofo chamado Sócrates, que ele vai mudar, vai ser um divisor de águas em filosofia, sendo o que existia antes dele, considerado pré-socráticos, e após dele vai ser uma nova visão, uma nova forma de ver a filosofia, que vai ser o antropológico. Por quê? Porque só se coloca o homem como centro da discussão filosófica, deixando de lado a origem das coisas para colocar quem é o homem. Quais são as características dos pré-socráticos? Nós temos physis, o mundo natural, ou seja, a realidade, a explicação da realidade está na própria natureza. E a partir daí, da ciência da natureza, matemática, que nós vamos buscar para compreender essa physis, a física do mundo, o mundo como se é a natureza. Causalidade. Tudo que existe no mundo, na physis, tem uma causa natural. Então nós temos que buscar observando essas causas. Por exemplo, se antes, no período mitológico, o raio era causado pelos Zeus, agora, com os pré-socráticos, tinha que ter uma causa. O que causa o raio? A gente sabe dentro da física as origens. Devido a uma série de energias, cargas elétricas positivas, juntamente com cargas elétricas negativas numa região, que vai ocasionar um raio. Então nós temos essa explicação que hoje a gente compreende na física, depois vocês vão estudar, deve ter estudado já, que sai do âmbito mitológico. Nós temos Arqué, que é o ponto de partida para todo o processo da discussão de Tales de Mileto, que é a origem das coisas, que para ele é a água, e nós vamos ver para outros pensadores outros elementos. E esse elemento, Arqué, ele é a discussão primordial da filosofia nesse primeiro momento, tá? Baseada na physis, na causalidade, e nós temos a questão do cosmos também, que é um mundo natural, a ordem que existe no mundo, a harmonia. Porque dentro da physis, nós temos que ter uma harmonia. Nós temos o logos, que é o discurso racional, a explicação fundamentada dentro dessa razão, e nós temos também o caráter crítico. Por quê? Porque as verdades não são absolutas. A gente percebe no próprio desencadeamento dos pensadores pré-socráticos que um vai discordar do outro justamente por causa desse caráter crítico. As discussões podem ser refutadas, criticadas. A própria dialética, ela tem esse caráter, desenvolve esse caráter crítico. Aqui nós temos então a lista dos principais pré-socráticos. Existem muitos outros, mas os principais que vêm cair nos vestibulares, que estão dentro do nosso estudo, são estes: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Demócrito e Empédocles. E cada um tem um elemento, nós podemos perceber isso. Nós vamos passar rapidamente por cada um, fazendo algumas considerações. Tales de Mileto é o primeiro, considerado o primeiro filósofo. Ele desenvolve a explicação com base na água, é uma explicação racional que ele vai desenvolver. Ele coloca que ela é a essência do mundo, a origem de todas as coisas. E ele vai distanciar, vai primeiro começar a distanciar dos mitos e buscar nos argumentos com a observação irracional, tá?
Tales de Mileto também foi matemático, vocês devem lembrar do Teorema de Tales. Ele também fez algumas observações astronômicas e físicas. Nós temos o Anaximandro, que vai colocar o Peyron. O Apeiron significa o infinito, o ar infinito, o indeterminado, o ilimitado. E ele coloca que a física tem uma íntima relação com a astronomia. Anaxímenes ele coloca o ar. Ele vai colocar, principalmente porque todos os seres vivos necessitam do ar para respirar. Pitágoras de Samos. Nós temos, ele é matemático, ele tem uma importância muito grande para a matemática também. E Pitágoras, ele simplesmente vai buscar desenvolver, construir sua realidade de mundo com a matemática. Ele vai buscar estudar a sonoridade da música, os ritmos, que é muito importante. E ele é considerado que cunhou para a filosofia. Heráclito de Éfeso, ele coloca o fogo como elemento, a questão do movimento, tudo está em constante mudança. Ele tem a importância que nós vimos, estudamos ele dentro da metafísica. Vocês vão lembrar que Heráclito e Parmênides são dois pensadores que a gente estuda muito devido à metafísica, principalmente com a alegoria da caverna de Platão, para podermos entender a mudança. Heráclito de Éfeso, ele coloca a frase, não se entra no mesmo rio duas vezes, porque está tudo em constante mudança. A transformação, e ele tem essa importância, o devir da mudança, da transformação. E ele vai colocar que a realidade nossa é mutável, ela não para, ela não cessa. Nós de manhã somos um, à tarde somos outro. E essa frase não se entra no mesmo rio, porque as novas águas se vêm. Se eu entro no rio agora, 9 horas da manhã, quando vem novas águas, me banho, saio dele. Quando retorna a uma, já são novas águas, são novas mudanças. Não é mais aquelas águas que já se foram, tem uma transformação. Parmênides, ele coloca que é o ser. Tudo é imutável, é a essência. Ele busca a essência, tá? E para ele, nega. Vocês devem lembrar que a gente fazia a brincadeira do coelho, que vai disputar com a tartaruga acaba chegando primeiro. Aquela divisão que a gente vai dividir no infinito para provar que, Parmênides, do ponto de vista metafísico, provamos que não existe um movimento. Uma aula próxima nós vamos fazer uma simulação de como é o pensamento dele. Mas por enquanto é só guardar, que é o ser. Demócrito e Leucipo são dois pensadores importantes que, inclusive, para a química, eles pensaram um mundo constituído de pequenas bolas invisíveis, indivisíveis e indestrutíveis, chamado átomos. Esses átomos, que eram minúsculos, pequenas bolas, constituem todas as coisas. E eles observaram por um cacho de uva, que distante formava uma forma de triangular. Quando você ia chegando perto, você via as pequenas partículas, as uvas, como redondo. Quando você distanciava, você via que formava um só. É muito importante para a física, para a química, noção de área que eles desenvolvem. Empédocles, que coloca os 4 elementos: água, fogo, terra e ar, que vai colocar a conjunção, uma força de atração entre eles e de repulso, que vai dar origem a todas as coisas. E a nossa aula seria isto, sobre o surgimento da filosofia. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Nós vamos trabalhar dentro dessas temáticas para incrementar o nosso conteúdo. Aproveitem, qualquer dúvida estamos para ser chamados. Acessem a sala de aula do Google, Classroom, para que nós possamos inserir as atividades e ter uma discussão. Ok, meninos? E meninos, fiquem com Deus. Até mais.